Boa tarde a todos. A pandemia nos obrigou a estabelecer novas rotinas de trabalho, de alimentação, de atividade física, de procura pelo bem-estar. O tema da nossa conversa de hoje, da nossa live, é nutrição e atividade física em tempos de home office. O que mudou? E hoje nós contamos aqui, né, com a presença da nutricionista do NEMED, Aline Mariatti, que é mestre e doutoranda pela USP, pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública, e também com o Ítalo Wong, que é servidor da Câmara dos Deputados, educador físico, e trabalha no Programa de Valorização do Servidor, o PROCE. E também contamos com a presença das nossas colegas intérpretes de Libras, a Núbia e a Bruna. Bom, gente, eu vou começar esse bate-papo aqui de hoje, vou começar perguntando para a Aline, né? Aline, quais são as principais demandas, preocupações, questionamentos que têm aparecido durante os seus atendimentos, né? Nesse período, nesse cenário de pandemia, e quais as orientações que você tem passado para os seus pacientes, para as pessoas que te procuram? Bom, boa tarde a todos que nos assistem, né? Bom, sem dúvida, as principais demandas iniciais que a gente teve nos atendimentos, né, estavam relacionados à organização da alimentação, né, e aumento da ansiedade. Assim, sem dúvida, as pessoas que mais sofreram nessa adaptação inicial foram aquelas que não tinham habilidades culinárias, né, e aquelas que não tinham o hábito de fazer as refeições em casa, né, que trabalhavam fora e que dependiam muitas vezes de fazer as refeições principais em restaurante, de pegar marmita, né. Então, o processo de adaptação para essas pessoas realmente foi bem mais difícil, né. Fora que toda essa mudança repentina assim, na nossa rotina, né, toda essa vivência nova aí, e junto com as incertezas, né, da gente estar enfrentando aí uma doença nova, que se conhece pouco a respeito, né, tudo isso acabou gerando muita ansiedade. E aí a ansiedade com o novo acaba fazendo com que as pessoas busquem mais alimentos confortantes, acabem comendo mais doce, mais guloseima, né? Teve também um aumento grande do consumo de bebida alcoólica, né? Também relacionado à ansiedade, à restrição das atividades de lazer, e tudo isso acabou contribuindo para o ganho de peso de grande parte da população, né? Principalmente nos 3 primeiros meses, a principal demanda era relacionada a queixas de ganho de peso associados ao isolamento e distanciamento sociais. Em relação às orientações, né, que eu costumo dar, acho que eu resumiria elas em duas principais, né, principalmente para a questão do home office, né. A primeira delas é a gente criar uma rotina alimentar, estabelecer essa rotina alimentar. Em que sentido, né? Procurar ter horários mais ou menos fixos para fazer as nossas refeições. Por que isso é importante? Quando a gente está em casa, trabalhando de casa, muitas vezes, principalmente são pessoas que se concentram muito ou têm muitas demandas urgentes, né? Existe uma tendência de você focar no trabalho e muitas vezes você acabar esquecendo de parar para fazer a sua refeição, né? Então são frequentes os relatos de pessoas que estavam lá tão focadas que quando elas se deram conta, eram 2, 3 horas da tarde, elas não tinham parado para almoçar, né? E aí, quando elas paravam para comer, a fome já tinha tomado conta, e aí qual que é a tendência? É você ir para uma refeição mais rápida, você preparar ali alguma coisa correndo, você substituir a sua refeição por um lanche, ou fazer ali um macarrão, alguma coisa que fique pronta muito mais rápido, né? Ou acabar pedindo alguma comida de delivery, né? Então, às vezes, eu chego até a orientar as pessoas, olha, se você tem uma capacidade muito grande de focar e esquecer as refeições, bota ali um despertadorzinho, um alarme do celular, né, para você lembrar que está no momento de parar, né? E isso também é importante porque para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde mental, a gente precisa de pausas e a gente precisa dividir, né, as nossas
tarefas ao longo do dia, né? Então, ter aquele momento, não, esse é o momento de eu fazer a minha refeição, eu vou parar, eu vou sair da frente do computador, eu vou deixar o celular de lado, né? Eu vou tentar ali por alguns minutos, né, uma meia hora, não responder as mensagens, né, para eu focar naquilo que eu estou fazendo, focar na minha refeição, comer com atenção, relaxar, de preferência longe das telas, né? Tudo isso é importante, não só para a questão da nossa saciedade, né? Mas também no sentido de ter qualidade de vida mesmo, da gente não misturar as coisas, da gente não transformar a nossa refeição em mais um momento de trabalho, né? Em relação ao planejamento alimentar, né, por que eu defendo isso? Planejar a alimentação é essencial para a gente ter uma noção da qualidade da alimentação que a gente está levando, né? Para a gente otimizar as nossas compras de supermercado, e também para a gente otimizar o tempo que a gente leva para preparar as nossas refeições, né? Então, assim, quando eu falo em cardápio, vamos planejar, vamos ter um cardápio semanal ou quinzenal, não significa que eu tenho que fazer um cardápio mirabolante, inventar preparações que vão me dar muito trabalho, né? Mas significa o planejar porque se eu tenho pouco tempo para preparar meu almoço, eu já posso deixar a minha comida pronta da noite do dia anterior, né? Se eu moro sozinho, ou se eu sou um casal em casa, por exemplo, que hoje é uma realidade de muitas pessoas, né? Eu posso me planejar e fazer comida para 2 dias. Eu posso fazer uma quantidade maior de comida e deixar ela pronta, congelada em casa, em porções menores, para ir descongelando e consumindo à medida que eu vou precisando, né? Eu também asseguro que na minha ida ao supermercado eu consigo comprar tudo aquilo que precisa para os próximos 15 dias. E aí eu consigo reduzir a frequência com que eu saio de casa, né? Para quem não tem hábito de fazer esse planejamento de cardápio em geral, o que eu recomendo é começar com um cardápio bem básico. Faz aquela base de arroz, feijão, uns 2 tipos de vegetais, né? E aí o prato principal, às vezes as pessoas chamam de mistura também, aí pode ser uma carne, um frango, um peixe, para quem come carnes, né? Ovo, ou uma preparação, por exemplo, à base de leguminosas, para quem é vegetariano, né? Mas ter essa base de cardápio ajuda a gente aos pouquinhos incrementando. Aí eu posso trocar, por exemplo, o tipo de feijão que eu consumo, eu posso incluir algum acompanhamento, eu posso variar os vegetais que eu incluo no meu dia a dia, né? A própria questão das compras, e aí eu falo, a gente, mesmo que a gente não vá ao supermercado com muita frequência, a gente pode se planejar e comprar vegetais que duram mais tempo na geladeira, que tem uma durabilidade maior, para a gente não precisar ficar saindo muito de casa, mas ao mesmo tempo a gente também ter essa oferta garantida, que é o que vai assegurar que a gente tenha uma alimentação legal, saudável, né? E uma coisa também importante da gente falar em relação ao planejamento, a comida congelada, ela não costuma necessariamente ser um problema, tá? A comida que eu faço em casa, sem corante, sem conservante, com temperos naturais, né? Se eu cozinho e congelo em casa, isso não é um problema. O problema da comida congelada são aquelas altamente industrializadas, que vem com margarina, que vem com gordura trans, com realçador de sabor, com corante, com acidulante. Aí são justamente esses componentes que acabam prejudicando a qualidade da minha alimentação. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta para você, Ítalo. Em relação aos seus atendimentos, né? O que tem surgido de questionamento, de dúvidas, de ansiedade em relação à prática de atividade física durante esse período de pandemia? Bom, boa tarde, Eliana. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar podendo vir aqui falar um pouquinho de saúde.
Bom, a gente percebe que nesse momento de pandemia, nós tivemos uma redução ainda maior da movimentação de corpo que a gente tinha durante o período pré-pandemia. Ou seja, por menor que fosse a sua prática de atividades físicas, você ainda saía para ir no trabalho diariamente, você ainda tinha deslocamentos, você ainda tinha oportunidades de estar botando o seu corpo para se movimentar mais. Dentro de casa, com o confinamento, evidentemente que o seu universo de deslocamento foi minorado. O que fazer a partir daí? Há necessidade, então, de um esforço de compensação. Qual seria esse esforço de compensação? Criar, dentro da sua rotina diária, um período do dia dedicado a você, dedicado a compensar o que você não tem feito em relação às suas atividades anteriores. No caso de uma pessoa que já não tinha hábitos de atividade física, é lógico que o trabalho tem que ser com mais calma, partindo de uma condição mais inicial, mais moderada. Agora, se você já tinha o hábito de ir à academia, de fazer caminhadas, fazer corridas, você pode sim estar adaptando essas ações no interior da sua residência. O que fazer, então, para essas adaptações? Isso depende muito do nível em que você se encontra, da sua condição cardiorrespiratória. Basicamente, você vai trabalhar com dois objetivos. Primeiro, preocupado em ativar seu condicionamento cardiorrespiratório, que está associado a atividades de baixa intensidade e longa duração, que é o que você faria numa caminhada no exterior ou uma corrida. Dentro de casa, como o espaço é reduzido, e se você não tiver uma bicicleta ergométrica ou não tiver uma esteira, você vai ter que adaptar essa situação. Como fazer isso? Vai depender do nível em que você se encontra. Se num nível mais adiantado, você pode utilizar o pular de corda, você pode utilizar saltitos, você pode utilizar várias outras condições que tragam o teu coração a bater de maneira mais elevada. Se você tinha um condicionamento não tão exigível, você vai utilizar deslocamentos curtos para frente, para trás, para um lado, para o outro, sempre preocupado em alongar e aquecer o seu corpo antes das atividades. Como se faz isso? Pensando em que nós possuímos duas principais estruturas musculoesqueléticas. São as nossas cinturas pélvica e nossa cintura escapular, os ombros. Comece a fazer movimentos nos planos frontais, laterais, com braços, com pernas, trabalhando coxa, trabalhando quadril, trabalhando flexão lateral, e depois vai levando os movimentos para a extremidade do corpo, de maneira cadenciada, para trazer um aquecimento natural e que não vai te trazer nenhum dano físico, nenhuma contratura, nada que possa te fazer voltar para a estaca zero. Essa é uma principal preocupação. Legal. Aline, tem uma pergunta aqui da Helena Morim. Ela pergunta, ela pede alguma dica para manter os vegetais congelados. Tá. Não são todos os vegetais que permitem congelamento, tá? Aqueles que podem ser congelados, normalmente a gente faz um processo que a gente chama de branqueamento. O que é isso?
Eu vou dar um exemplo, é muito comum a gente fazer isso com brócolis, couve-flor, dá para fazer com a cenoura também, eu faço bastante, tá? Você vai cortar os vegetais, lavar, deixar a água fervendo. Quando a água estiver fervendo, você vai jogar os vegetais na água, você vai deixar uns 3 minutinhos, escorre e joga água gelada por cima, tá? Esse processo de jogar a água gelada por cima interrompe o processo de cocção e inativa algumas enzimas, tá? É importante você não deixar o vegetal cozido demais, porque você vai congelar e na hora que você descongelar, se ele estiver muito cozido, ele vai ficar com aquela consistência borrachuda, tá? Então, o branqueamento dá para usar com vários vegetais, tá? Em geral, o que não suporta ser congelado? A maioria das folhas, tá? Não adianta congelar, por exemplo, alface, rúcula, isso aí não dá. Mas abóbora, vagem, cenoura, beterraba, couve-flor, brócolis, tudo isso pode ser congelado, tá? Os vegetais em geral também tem alguns que a gente não consegue congelar, mas que eles têm um bom tempo de durabilidade em geladeira. Vou dar alguns exemplos. O tomate, a gente pode comprar alguns mais maduros e alguns mais verdes para ir consumindo aos poucos, né? Pepino é um vegetal que dura bastante também. Repolho, couve, por exemplo, não dura muito. Mas se eu vou fazer as minhas compras e eu compro, por exemplo, a couve e o repolho, que dura muito mais tempo, eu priorizo consumir aquele que vai estragar mais rápido e deixo aquele que dura mais tempo para consumir na sequência, né? Também pode ser feito dessa forma. E com as frutas, essa estratégia também funciona muito. Então, por exemplo, você vai comprar banana. Você compra uma banana mais madura e pega um cacho bem verde. Porque enquanto você estiver consumindo a madura, você vai dando tempo daquela banana mais verde amadurecer, né? Com mamão isso também funciona legal. E tem algumas frutas em particular que têm uma durabilidade muito boa em geladeira, né? Maçã, pera, uva. A própria tangerina, que está na época agora, que é rica em vitamina C, também tem uma durabilidade legal. Então, assim, dá prioridade para esses vegetais que duram mais tempo e para as frutas também, que tem essa durabilidade maior, faz com que muitas vezes você não precise fazer uma compra semanal de fruta e de vegetais. Se você organizar bem o cardápio, você consegue fazer a compra de hortifruti para 2 semanas tranquilamente. Legal. Eu vou aproveitar aqui o comentário da Carla Chaves, que ela colocou aqui: Aline, a gente tem que parar de nos consolar comendo e voltar ao normal. A questão da saúde mental, ela também está muito ligada à alimentação, né, à nutrição e ao condicionamento físico, à prática de exercício, né? Nesse momento, não são raros os casos, né, de ansiedade, de estresse, e as pessoas acabam descontando na comida, né? Às vezes tem aquela comidinha de conforto, tem a questão de uma compulsão maior por doces, né? E o que você diria em relação à saúde mental e alimentação quando tem esses picos de ansiedade e a pessoa ela busca alimentos mais doces, para satisfazer, para trazer ali um momento de prazer, né? Então, eu vou começar perguntando para você, Aline, e depois para o Ítalo também, né? Como aplacar ali, melhorar um pouquinho, diminuir a ansiedade e o estresse com a atividade física. Bom, do ponto de vista da nutrição, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, é normal, tá? Ninguém tem que se sentir um ET porque tá ansioso e tem mais vontade de comer, tá? Na verdade, a grande maioria das pessoas, quando tem ansiedade, elas têm um aumento de apetite, não uma redução, né? É muito mais raro você encontrar redução do apetite com ansiedade, né? Bom, e por que a gente tem mais vontade de comer porcaria, né? Justamente porque algumas combinações das preparações culinárias e dos produtos ultraprocessados, dessas guloseimas industrializadas, né? Combinações de açúcar e de gordura, né? Ou de gordura e sódio, ou muitas vezes açúcar, gordura e sódio, eles fazem com que o nosso cérebro produza os neurotransmissores que nos dão a sensação de bem-estar.
a dopamina e a serotonina, né? Então, existe essa busca natural, né? Então, se a gente for parar para pensar, quando eu estou ansioso, o que me dá vontade de comer? Me dá vontade de comer chocolate, me dá vontade de comer pudim. Até uns tempos atrás no Google, eu vi uma notícia que uma das maiores buscas no Google mais frequentes na pandemia era como fazer pudim, né? Justamente é um reflexo da ansiedade. Ninguém fica ansioso e tem vontade de comer, sei lá, doce diet, um chocolate 70% de cacau, nada do tipo, né? Justamente porque o nosso cérebro sabe que vai ter aquela sensação de bem-estar, ok? Agora, qual que é o problema? Essas preparações e esses produtos alimentícios que nos trazem conforto, tá? Essa mesma combinação que nos traz conforto, ela também prejudica o nosso cérebro a reconhecer o quanto que a gente já comeu, né? Então, se eu estou muito ansioso, abro uma barra de chocolate, existe uma grande chance de eu comer aquela barra de chocolate até o final, certo? Então, uma das estratégias, né, que pode ajudar para quem está muito ansioso e não consegue ficar sem, às vezes melhor do que excluir é reduzir a porção. Porque muitas vezes a exclusão, sabe aquele ditado que diz tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tá proibido comer chocolate, né? Então a minha vontade de comer chocolate às vezes fica maior ainda. Então, ao invés de eu me proibir o chocolate, às vezes vale mais a pena, do tipo, olha, então tá, então se eu preciso comer chocolate todos os dias, porque eu tô muito ansiosa, eu vou treinar e eu vou comer um quadradinho todos os dias. É melhor que eu faça isso do que eu abra um dia por semana, eu abro uma barra de chocolate, como ela inteira, e aí eu passo o resto da semana com aquela sensação de peso na consciência, que eu não devia ter feito aquilo, né? Então, essa questão de usar porções menores, em vez de fazer um bolo grande, fazer um bolo de caneca, né? Ou fazer uma receita de bolo e mandar entregar na casa de um amigo, ou fazer um agrado para um vizinho querido, isso também ajuda, né? Compartilhar ali as calorias. Usar aquelas técnicas de comer com atenção, usar atenção plena, comer devagar, saboreando, né? Isso também acaba ajudando. E aquelas dicas que eu falei sobre estabelecer a rotina alimentar, né? Criar um horário para refeição, isso também é importante porque quando a gente está com fome, a gente fica irracional, tá? Então, se eu tiver com muita fome e se eu juntar o excesso de fome com ansiedade, a tendência de eu ir comer uma besteira é maior ainda, né? Então, tendo uma regularidade de refeição, eu consigo ter um controle um pouquinho melhor dessas desviadas que a gente acaba dando no nosso dia a dia. No caso também, paçoquinha, docinhos menores também podem trazer uma sensação de saciedade. A porçãozinha individual ajuda. Sabe uma coisa que ajuda muita gente, que normalmente eu já comento de cara, é aquela bananada sem adição de açúcar, aquela que ela fica com doce bem concentrado e muitas vezes para muita gente ela é suficiente para satisfazer. Um damasco seco, uma bananada sem açúcar, uma paçoquinha que vem na porção individual. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não comprar o balde da paçoquinha e comer uma atrás da outra, né? A porçãozinha de chocolate numa quantidade menor também ajuda, né? São estratégias que acabam funcionando e que eu costumo recomendar. Agora, uma coisa bem importante, eu vou até usar um exemplo de um e-mail que eu recebi de uma pessoa que eu estou acompanhando. Essa pessoa mandou um e-mail na sexta-feira dizendo, cara, eu não estou aguentando, não conseguindo ficar sem chocolate. Você acha melhor eu comer o chocolate 70% cacau? Eu falei assim, olha, o que a gente tem que racionalizar? Bom, é melhor eu comer um pedacinho de um chocolate com açúcar, né, e satisfazer a minha vontade de com 25 gramas de chocolate sem açúcar, ou eu comer 50, 60, 70 gramas de um chocolate 70% cacau. Muitas vezes a gente tem que pensar
logisticamente no que vai valer mais a pena, porque às vezes o comer o chocolate 70% cacau pode ser até mais saudável, mas ele não vai ser o suficiente para satisfazer minha vontade e eu vou acabar comendo aquele chocolate e vou acabar indo atrás de alguma outra coisa doce depois, né? Então, assim, são dicas, são estratégias, claro, a gente tem que avaliar, tem muita coisa que a gente precisa avaliar individualmente, tá? Que assim, a gente falar no coletivo é muito complicado, às vezes tem que ser estratégias realmente individuais, né? Mas tendo essas coisinhas em mente, eu acho que isso já acaba dando um certo norte, né? E lembrar, uma coisa importante, né, é o seguinte, a gente já está aí, aqui no Distrito Federal, as primeiras medidas de distanciamento, isolamento, começaram em março, né? Então, gente, já são praticamente 6 meses. Então, aqui fica a dica, né? Porque não dá para a gente dissociar a nutrição, a educação física da saúde mental, né? Então, assim, gente, se 6 meses depois eu não tô adaptado, eu tô comendo que nem um doido, eu não consigo ficar sem doce, eu tô perdendo o controle, tá? Isso pode ser um indicativo, né, de que eu preciso buscar ajuda, né, para minha saúde mental. Sim, essa é uma excelente dica. Ítalo, a gente aproveitando o gancho dessa questão da atividade física e de saúde mental, tem uma pergunta interessante aqui da Maria das Graças Santiago, sobre as pessoas que são sedentárias e que querem começar uma atividade física agora nesse momento, né? Então a gente tem aquele pessoal que está ansioso, que às vezes já praticava uma atividade física, mas que está muito estressado, tá muito ansioso, não está conseguindo equilibrar alimentação e exercício físico, seja por não conseguir organizar a sua rotina, ou seja por um excesso de ansiedade, ou até mesmo de atividades domésticas também, né? A gente tem que pensar que existem várias pessoas que estão em casa com seus filhos, né, e que estão tendo aula também tão remotamente, né, e tem que acompanhar os seus filhos, de providenciar alimentação, cuidar de casa e ainda trabalhar, né? Então, isso com certeza tem essa questão da sobrecarga, né? E tem as pessoas que estão em suas casas, estão ansiosas, mas que estão vendo neste período uma oportunidade para começar uma atividade física, né? E essas pessoas são sedentárias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Liana, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. A gente vê o confinamento como uma perda de possibilidades de atividade física ao ar livre, na academia, na piscina, no clube, em locais externos. No entanto, o sedentário que antes do confinamento não encontrava tempo para fazer atividade física, passa com o confinamento a parar para pensar que dentro de casa é possível, pelo menos, encontrar de 40 a 50 minutos durante o dia para dedicar para o trabalho do seu próprio corpo. A gente sabe que atividade física, para quem é sedentário, não é uma coisa fácil. E por que não é uma coisa fácil? Porque é uma atividade penosa. Se você for imaginar que o nosso corpo ele trabalha de maneira exclusivamente econômica, visando poupar energia. Isso é um componente genético. Isso é um componente que permitiu que a espécie chegasse até aqui. O advento de shopping center, supermercado, geladeira é coisa nova. Se nós formos pegar a história da humanidade, eu diria que menos de 1% do tempo decorrido pela espécie humana está ligado à possibilidade de alimentação diária, à possibilidade de vida confortável dentro de casa. Nossos antepassados tinham outras exigências. Nós começamos, não podemos esquecer, como coletores e caçadores. O nosso corpo ele foi construído
para coleta e caça ou fuga. Temos grandes grupos musculares que precisam estar em atividade. Se você é um sedentário, você está na contramão da evolução do corpo humano. Por isso que essas doenças ocasionais, geralmente, quando acometem pessoas sedentárias ou com sobrepeso, elas costumam ser mais severas, porque o corpo já não vinha lá muito bem, já vinha contrariando as suas próprias capacidades e possibilidades de ativar-se por si próprio. Eu costumo dizer que a atividade física regular, além de ser um dever de casa para cada um de nós, ela deve ser encarada como uma espécie de vacina. O cara que tem uma atividade física constante, moderada, regular, ele está com o seu condicionamento cardiorrespiratório preservado, está com a sua estrutura musculoesquelética razoavelmente pronta para as eventuais situações que ocorrerem fora da normalidade, mesmo no dia a dia, uma virada de pescoço inesperada, um movimento brusco, quanto melhor ativado, uma pré, num pré-movimento de tensão muscular, conhecido como tônus muscular ativado, mais capacitado o seu corpo estará e protegido para não incorrer em traumas. Por isso, é dever de casa. Se você é sedentário, se você está há muito tempo parado e quer começar a fazer uma prática, aproveite que você está dentro de casa, por mais que sejam as suas tarefas, está na hora de você encontrar um período do dia para dedicar para o seu corpo. Quais são as dicas que a gente pode dar para encontrar esse período? Escolha um período do dia que você mais se sinta à vontade, mais se sinta bem, ativo, com o espírito pronto para começar uma nova vida. E o hábito, ele é adquirido exatamente aí, quando você está disposto a entrar nesse novo ritmo e quando você, principalmente, se convence de que é necessário manter o corpo em movimento. Então, Portanto, pode continuar, pode continuar. só para encerrar, portanto, se você até agora não tomou uma decisão para começar a mover o seu corpo, aqui vai um recado. Nunca é tarde para começar, mas está na hora de você levantar da cadeira, levantar do sofá e, dentro do seu dia, escolher pelo menos 50, 40 minutos para dedicar para o seu corpo. Ítalo, tem uma dúvida aqui. A Mari, ela pergunta, ela coloca aqui que ela fazia corrida e musculação, mas que agora com a pandemia ela está só correndo. Aí ela quer saber se ela precisa fazer musculação e quantas vezes ela deveria fazer musculação. Olha, existem duas bases principais para manter o corpo ativo. Primeiro, o condicionamento cardiovascular, que ele é adquirido, no caso da colega Mari, através da corrida. Segundo, o fortalecimento músculo-esquelético, que é adquirido, além de praticando vários esportes, com a prática da musculação. Também é muito bem atingido. Aí vem aquela dúvida, mas eu não posso ir para a academia, mas o que eu vou fazer em casa? Você vai adaptar os movimentos da academia. Parando para pensar, o que você faz na academia? Você basicamente faz 3 movimentos com seus membros ou com seu tronco. Você empurra, você puxa ou você desloca. Esses são os movimentos. O que você faz na academia, você pode fazer em casa, seja utilizando aparelhos que você vai adaptar,
como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico que todo mundo pode ter acesso. A barra da academia você pode substituir por um cabo de vassoura, mas o cabo de vassoura é leve, não vai me dar a carga excessiva que eu preciso. O que você vai fazer? Você vai pegar ou o peso que, caso você não tenha, você adapta. Pega garrafinhas de água mineral, preenche com areia, com água, prende na barra, já vai te dar um peso extra. Adquira aqueles elásticos extensores, são um preço muito baixo. Na faixa de 50 a 60 reais, você adquire elásticos extensores e pode simular vários equipamentos que você fazia na academia. E como dica para um movimento que você pode fazer em qualquer lugar, eu sempre dou ênfase à posição da flexão de braço. Você fica de barriga para baixo, o corpo esticado, coloca a mão na altura dos ombros e estica seus cotovelos. Permaneça nessa posição. Não precisa nem executar as repetições se você tiver dificuldade. Só em permanecer um pouco nessa posição já está trabalhando seu abdominal, está trabalhando sua cintura escapular, está trabalhando sua lombar. É uma excelente posição. E vá adaptando. O que você fazia na academia, tente trazer para a sua casa. Se possível, adquira os elásticos extensores para fazer suas atividades. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Antonieta também. Ela fala que ela pedala 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Ela quer saber se é suficiente ou ela deve acrescentar mais um exercício. Olha, o pedal, nesse caso, ele pode ser encarado como atividade cardiorrespiratória. O ideal seria intercalar atividades cardiorrespiratórias com atividades de musculação. Então, se na segunda e quarta e sexta a Antonieta está pedalando, na terça, quinta e sábado, ela vai começar a fazer uma atividade de musculação. Comece a fazer uma rosca direta, comece a fazer umas flexões de braço, comece a fazer atividades de agachamento e vá adaptando, sempre de preferência intercalando atividades cardiorrespiratórias com atividades de musculação. Falando em atividade física, uma coisa que a pandemia trouxe com muita força foram os aplicativos, né? A gente encontra facilmente aulas no YouTube, né? Desde yoga, aula de localizada, treino de bicicleta, treino de corrida, tem os aplicativos de celular também, tem os relógios que controlam a frequência cardíaca. Então, assim, a tecnologia tem como auxiliar, né, as pessoas na prática da atividade física, né? Eu falo até por mim, né? Eu uso muito os aplicativos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma novidade, é uma forma de ajudar, de incentivar e até de demonstrar os exercícios, né? Isso que você falou, tem muitas aulas no YouTube em que a pessoa pega o cabo de vassoura, ela pega muitas vezes aquelas embalagens de amaciantes de 1 litro, 5 litros, né? Para fazer exatamente usar como peso, né? Então, existem exemplos que podem ser facilmente vistos, né? Que podem orientar as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência. Pessoal, para fazer uma adaptação com esse material que a Eliana acabou de citar, você tem sempre que ter cuidado com a questão da moderação no movimento do exercício. É lógico que você vai estar sem a supervisão de um professor e a carga empregada nesses exercícios não vai ser uma carga que esteja otimizada para a sua capacidade. Então, é sempre melhor errar para menos que errar para mais. Durante esse período de confinamento, a gente não pode ficar parado, mas também não vamos querer, dentro desse período, começar a extrapolar
mesmo as atividades que a gente já fazia na academia, por exemplo. É um momento diferente. Nós temos que manter nosso corpo ativo, porém, dentro de uma certa limitação. Então, faça atividades que não vão te deixar extenuado, levante pesos que não sejam superiores ao que você estava comumente executando na academia. Tenha sempre o bom senso, sabendo que esse período vai passar, as coisas vão voltar ao normal e você vai poder continuar a sua vida perfeitamente. E para aqueles que hoje são sedentários e que querem começar uma nova vida de atividade física regular e constante, eu deixo aqui 3 palavras que são fundamentais para que a atividade física consiga os objetivos de melhora no funcionamento orgânico. Moderação na prática, continuidade e uma progressividade que você vai adquirir a partir do momento em que a moderação e a continuidade já estão pré-estabelecidos. Como trabalhar a questão dessas 3 fases? De maneira bem simples. Faça atividades que te deem prazer. A atividade física é prazerosa a partir do momento em que você, fazendo, não vai entrar em sofrimento. Então, procure atividades que você consiga praticar sem muito esforço. Tenha sempre na mente que você precisa ser moderado. E seja contínuo, ou seja, de nada adianta você deixar o sábado, domingo e feriados para fazer uma atividade física e durante a sua semana você nada fazer. A atividade tem que ser contínua. Ela só resolve quando ela acontece diariamente. Certo. Aline, agora vamos falar um pouquinho sobre o delivery, né? Como eu falei, existem várias famílias, várias mães e pais que estão trabalhando em home office, eles estão cuidando dos afazeres domésticos, cuidando dos filhos, né, que estão em homeschool, né? E o que traz uma grande dificuldade, e pensando na praticidade, o delivery está aí e com toda a força, né? É uma onda que veio com mais força agora. É possível se alimentar bem com delivery? É possível, mas é difícil. É muito difícil. Eu costumo dizer que o delivery ele é perigoso, tá? Por uma série de razões, né? Primeiro é o seguinte, a gente precisa ter em mente que as nossas escolhas alimentares, elas não são racionais e conscientes da forma que a gente acha que elas são, né? Então existem muitos fatores psicológicos, econômicos, as questões de marketing, tudo isso interfere, né, indiretamente, ou talvez até diretamente, no que a gente escolhe, tá? Mesmo que a gente não tenha plena consciência disso. Então, por exemplo, os próprios aplicativos para delivery, né? Existem opções saudáveis, existem, mas a grande maioria das opções acabam sendo de fast food, né? E aí entra a questão do marketing, a questão econômica, direcionando as nossas escolhas alimentares. Por quê? Às vezes eu estou disposto a pegar uma comida mais saudável, abro o aplicativo e vem lá uma promoção de hambúrguer, né? Então, nesse momento, às vezes a opção por uma coisa não saudável acaba prevalecendo, né? E aí fora aquelas questões, né, de inteligência artificial, de te mandar cupom de desconto na hora que você costuma pegar aquele produto, né, que você costuma fazer o seu pedido. Também tem a questão de que mesmo quando a gente escolhe uma coisa que normalmente é mais saudável, né, a comida de restaurante, ela tende a ser mais gordurosa,
do que a comida que a gente faz em casa, né? Então, muitas vezes, acaba vindo mais fritura, uma quantidade maior de gordura. Às vezes, muitos restaurantes, gente, acabam usando temperos com realçadores de sabor para deixar a comida mais agradável ao paladar dos clientes, né? E tem também a questão dos tamanhos das porções, né? Então, se eu peço, por exemplo, uma comida individual, mas ela vem numa porção maior do que eu estou habituada a comer, gente, isso é inconsciente, tem estudo que mostra isso, tá? O nosso cérebro tende, olha, veio uma marmita desse tamanho, você vai comer a marmita toda, né? Mesmo ela sendo maior do que você tem no hábito. Então, é preciso muito cuidado nesse sentido. O que eu tenho, em geral, tá, reforçado para as pessoas é o seguinte: tem a possibilidade de se organizar, preparar comida em casa, essa tem que ser a principal opção, tá? Desde o início do distanciamento social, o que eu tenho recomendado para as pessoas? Se eu estou trabalhando de casa, se as crianças estão estudando em casa, se eu estou me protegendo a minha família e a minha comunidade, evitando ao máximo sair de casa, os meus dias, eles tendem a tomar um ar de rotina muito grande, né? Às vezes a gente para e não se dá conta de em que dia da semana a gente está, né? E aí, nesse sentido, eu acho que o delivery pode ser muito interessante para marcar a nossa rotina. Então, por exemplo, por que não colocar a sexta-feira como dia de pedir a pizza? Né? Para marcar, olha, sexta-feira está encerrando a semana. Ou se eu cozinho todos os dias, por que não pedir o delivery no domingo, né? Mas deixar o delivery com uma frequência muito grande pode ser preocupante justamente por esse estímulo ao fast food, a comida mais gordurosa, as porções maiores do que a gente normalmente come. Muitas vezes eu posso até pedir um prato, vamos supor, um arroz, um feijão, uma carne, tipo um prato feito, mas muitas vezes a quantidade de vegetal pode ser também menor do que eu normalmente comeria, né? Se eu estivesse comendo em casa, ou como aconteceu com muita gente também, quem fazia muita refeição fora de casa em restaurante aquilo, muitas vezes tinha o hábito de comer uma variedade de vegetais muito maior e não está conseguindo manter esse hábito, né? Então, o delivery ele acaba sendo arriscado nesse sentido, da gente não fazer as melhores escolhas alimentares, né? De qualquer forma, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Marcar os dias da semana, eu fiz umas notinhas aqui para eu não me perder. Outra coisa. Aqui no DF, os restaurantes já estão abrindo, em vários lugares do Brasil também está tendo esse movimento da gente, né, tentar voltar à normalidade, né? E aí eu gosto de chamar isso de normalidade, porque de fato não é normal. Aqui no Distrito Federal, a média móvel de mortes continua aumentando, né? Então, é preciso a gente tomar um certo cuidado com relação à ida a restaurante, né? Então, assim, a gente não pode achar que, eu vou fazer todas as minhas refeições em casa, as pessoas têm vontade de sair, e as pessoas têm vontade de comer alguma coisa diferente. E aí, nesse momento, entre ir a um restaurante e entre pedir um delivery, eu ainda recomendo que as pessoas deem preferência pelo delivery, né? E vou falar mais uma coisa aqui que não tem uma relação direta com a alimentação, mas eu acho que acabou sendo uma preocupação de muita gente, que em relação à questão econômica mesmo, né? Então, assim, muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas estão dependendo de trabalhar para aplicativo, para fazer a sua renda, né? Só que muitos desses aplicativos cobram taxas muito grandes dos restaurantes que fazem, né, que vendem por meio do aplicativo. Os entregadores normalmente recebem muito pouco pelas entregas. Então, assim, se tem um restaurante que você gosta, né, que você quer incentivar economicamente, né, às vezes eu tenho essa sensação, nossa, eu não gostaria que aquele restaurante corresse o risco de fechar, então de vez em quando eu vou pedir para estimular. Sempre verifique se você pode fazer o pedido direto para o restaurante, se o restaurante tem entrega própria, né? Porque também é uma forma da gente ajudar um pouco mais, não só os estabelecimentos comerciais, quanto as pessoas que estão trabalhando com as entregas, né? Uhum.
Certo. Tem aqui um comentário e uma pergunta, né, da Elana Morim. Ela pergunta se chiclete sem açúcar é muito ruim para diminuir a ansiedade de comer. Olha, Lana, o que, que acontece em relação ao chiclete? A gente ficar mastigando, teoricamente, poderia ter aquela sensação de que você está comendo alguma coisa, né? Teoricamente, você mastigar daria ao teu cérebro uma sensação de saciedade, porque você está mandando aquele estímulo da mastigação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente masca um chiclete, a tendência é que o nosso corpo fica naquela, ih, tá chegando o lanchinho, tá chegando a comida, aí a gente começa a produzir, né, mais ácido no nosso estômago, com aquela intenção de receber aquele alimento que não vai chegar, tá? Eu vou aproveitar, inclusive, que você comentou do chiclete sem açúcar, porque essa questão do sem açúcar também engloba o uso de adoçante, né? O açúcar, ele tem esse poder de nos dar aquela sensação de bem-estar, né? Então, quando eu tento disfarçar a vontade do doce, às vezes com chiclete sem açúcar, ou com doce diet, ou quando eu disfarço, por exemplo, tomando uma quantidade muito grande de chá, de café com adoçante, tá? Os adoçantes artificiais, eles não têm esse poder de mostrar para o meu cérebro, que sensação gostosa do açúcar, né? Então, muitas vezes, eles podem, na verdade, acabar estimulando o apetite por doce, tá? Então, em suma, eu não recomendo matar a vontade do doce com o chiclete, tá? O que eu recomendo? Existe algum momento do dia em que você tem mais vontade de comer doce, tá? A grande maioria das pessoas ou é depois do almoço ou é no meio da tarde, tá? Então, avalia isso. Depois do almoço, existe alguma opção de doce um pouco mais saudável que pode suprir essa vontade de doce? Aí entra aquela ideia da fruta seca, por exemplo, ou você pegar aquela banana que está mais madura, ou uma maçã, assar, colocar um pouco de canela, de cacau em pó. Muitas vezes a fruta assada, né, ela dá, como concentra um pouco o doce dela, ela pode suprir um pouco essa vontade do doce. E em ficar buscando o chiclete não satisfazer e depois eu acabar indo pro doce, aí entra aquela estratégia do chocolate. Será que não é melhor então eu comer uma paçoquinha bem pequenininha ou um quadradinho de chocolate, matar logo a vontade, aliviar e parar por aí? Será que só o chiclete vai ser suficiente? Será que eu vou passar o dia inteiro mascando chiclete e ainda assim eu vou ter vontade de comer doce? Então são coisas que você precisa fazer essa reflexão, parar e observar os sinais que o teu corpo, que o teu cérebro mandam para você, né? Bom, agora falando um pouquinho sobre imunidade, né? As pessoas, em grande parte, estão deixando de fazer seus exames médicos, não estão tendo o acompanhamento médico que costumavam fazer, né? Check-up e tal, exames periódicos. E isso faz com que a nutrição e a atividade física eles tenham ainda mais relevância, né? Então, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho dessa relação, né, da atividade física com a imunidade e da nutrição com a imunidade, que, assim, nesse período, com essa questão do coronavírus, né, isso se torna ainda mais importante, né? É o bem-estar físico mesmo, é o seu organismo. Então, eu queria que. Vamos começar pelo Ítalo, né? E depois a gente passa para a Aline. Pode ser? Ítalo. Bom, a questão da imunidade, ela, ela não só é clara, como ela está presente no próprio ato de manter o corpo são. Como é que você consegue aumentar a sua imunidade com atividade física? Primeiro, a atividade física ela promove o aumento da circulação sanguínea. Daí você terá, pelo seu próprio corpo, um aumento natural da imunidade. Porque aonde correm os glóbulos brancos? É no sangue. E para o sangue poder visitar todas as partes do seu corpo,
você precisa ativar sua circulação sanguínea. Um dos grandes males atuais é do pessoal que trabalha em ambiente de escritório, sentado durante 8 horas a fio em frente ao computador, com as pernas paradas e prensadas na cadeira. O sangue não circula. E um recado que vai para quem não tem atividade física de caminhada ou de pequenas corridas. Nós temos dois órgãos importantes na circulação sanguínea. O primeiro, todo mundo sabe, é o coração. O segundo, pessoal, e de tamanha importância também, são os músculos dos membros inferiores, principalmente panturrilha, porque é ali que, durante a contração da panturrilha, a gente consegue mandar o sangue venoso de volta. E um detalhe, a gente está mandando o sangue contra a força da gravidade. Ou seja, o coração batendo aqui em cima, ele consegue jogar o sangue lá embaixo com certa facilidade. Agora, esse retorno venoso, ele é catapultado pela ação da contração muscular dos membros inferiores. Portanto, levanta dessa cadeira, não fica muito tempo na mesma posição. Procura adotar posições durante o seu dia a dia que deixem o seu corpo o mais alinhado possível. É lógico que ninguém consegue ficar durante o dia inteiro na mesma posição, tipo um robô, mais ou menos do jeito que eu estou aqui agora. De repente, você tem que dar uma relaxada na cadeira, tem que levantar, tem que fazer uma atividade. Isso tudo é muito importante. O seu corpo ele é movido pelo movimento. É como se fosse uma estrutura hidráulica. É o sangue que carrega todos os nutrientes e é o sangue que carrega suas defesas imunológicas também. Então, a atividade física vai te ajudar muito nesse sentido. Além de que você, com o corpo são e com o sistema cardiorrespiratório funcionando bem, estará mais apto para responder alguns problemas que apareçam, principalmente questões relacionadas a pulmão, a respiração, que, por coincidência ou não, é a questão que mais preocupa no Covid-19. Tem uma pergunta aqui, o excesso de é a pergunta da Márcia Tcheregatti. O excesso de exercício físico, ele ao invés de ajudar a imunidade, ele pode comprometê-la? Olha, pessoal, a questão entre o remédio e o veneno é a dose. Nós temos que ser moderados. Tudo que a gente faz tem que ser numa medida certa que vá nos trazer benefícios. Se a atividade física for além da tua capacidade, fatalmente ela vai te trazer malefício. Isso é muito natural. Existem pessoas que perdem muito peso, existem pessoas que viram o fio na atividade e isso não vai trazer boas consequências. Isso é real, acontece com muita gente. Porém, você tem que ter o bom senso de não ficar numa vida sedentária, nem ficar numa vida de muita atividade física, que isso vai te trazer uma série de comprometimentos, principalmente no que se refere à tua estrutura músculo-esquelética. Cada um vem com uma capacidade de movimentação específica. Dentro da tua atividade física, evite comparações com o vizinho, evite julgamentos na sua performance. O importante é você se manter ativo. A questão do que você faz e o quanto você consegue percorrer, ou levantar, ou correr, pessoal, isso é uma questão individual. O importante é se manter ativo, dentro no limite do bom senso, que vai
te trazer bem-estar. Vá sempre procurando, com a ajuda de um profissional da área de educação física, com consultas médicas regulares, saber se a atividade está te sendo benéfica e, principalmente, prazerosa, porque é isso que vai te fazer criar o hábito e manter a regularidade desejada, porque o benefício da atividade física ele só vem a partir de uma certa regularidade. Bom, do ponto de vista da nutrição, saudável, com consumo regular de frutas, de vegetais, de cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, né, as castanhas e sementes, né, azeite de oliva. Todos esses alimentos ajudam a gente a, pelo menos, manter o nosso sistema imunológico, né, em bom funcionamento, né. Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que a Covid-19 ela é uma doença nova, né? A gente tem aí 6 meses de estudo só, então assim, está sendo uma correria mundial para estudar o que acontece, mas se a gente for parar para pensar do ponto de vista da ciência, 6 meses é pouquíssimo tempo para a gente conhecer a fundo uma doença, né? Então, o que os estudos têm mostrado do ponto de vista da nutrição? Que as pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão arterial, elas têm um risco maior de desenvolver complicações relacionadas à doença, tá? Eu costumo falar, quando eu atendo individualmente, né, meus pacientes sabem, eu costumo falar que do ponto de vista da epidemiologia, né, risco, o que é risco? E eu gosto de dar um exemplo da bebida alcoólica, né? O fato de você consumir bebida alcoólica e dirigir não significa que você vai bater o carro, vai sofrer um acidente, né? Da mesma forma, se você for abstêmio, isso não te assegura que um acidente de trânsito não vai ocorrer, né? Então, acho que isso deixa bem claro, né? Passando isso para a nutrição, né? O que é uma medida de risco? Você tem uma maior probabilidade de desenvolver uma complicação da Covid, caso você venha a pegar a doença, se você tiver essas condições, obesidade, diabetes ou hipertensão, né? Só que a gente vê pessoas saudáveis também tendo complicações sérias, e da mesma forma a gente vê pessoas obesas, pessoas com essas comorbidades que conseguem se livrar de uma boa, né? Agora, apesar da gente não ter aí uma relação de causa e efeito bem estabelecida, a gente ter só essa medida de risco que nos aponta essa direção, o que os estudos têm sugerido? Por que será que a obesidade, a diabetes e a hipertensão estão relacionadas a essa maior ocorrência de complicações? Provavelmente por causa da inflamação gerada por essas doenças, né? E aí a gente retoma. Você ter uma alimentação saudável, com frutas, com vegetais, com azeite, com oleaginosas, com pouca carne vermelha, evitando fritura e evitando principalmente aqueles produtos alimentícios ultraprocessados, isso faz com que a nossa alimentação tenha um perfil anti-inflamatório. Então, é bastante possível que a gente, adotando uma alimentação saudável, caso a gente venha a pegar a Covid, né, que isso nos dê ferramentas para que o nosso corpo consiga lidar melhor com essa infecção, né? Ao mesmo tempo, comer muita carne vermelha, muita fritura, né? Muita guloseima industrializada, né? Salgadinho, biscoitos, pensando aqui nos mais comuns do dia a dia, produtos congelados, carnes processadas, né, presunto, peito de peru, todas essas coisas que vêm com muitos corantes, conservantes, que muitas têm na sua composição gorduras trans, né, realçadores de sabor, aditivos alimentares, tudo isso propicia
com que aconteçam inflamações no meu corpo. E aí isso pode também acabar prejudicando o meu sistema imunológico na hora que ele precisa reagir em relação à doença, né? E é justamente nessa coisa que a gente fala de grupo de risco, né? Principalmente no início, eu vi uma preocupação muito, muito grande das pessoas que se viram nos grupos de risco, né? Só se falava em grupo de risco, grupo de risco. Isso causou muito pânico, muita ansiedade, né? E as pessoas naquela correria, nossa, eu preciso emagrecer, né? E a gente precisa lembrar uma coisa: dietas restritivas, né? Para perda de peso. O que acontece? Se eu fizer uma restrição alimentar muito grande, eu corro o risco de prejudicar a minha imunidade, tá? Então, se eu estou acima do peso ou se eu tenho alguma comorbidade, o foco inicial, ele tem que ser sempre em melhorar a qualidade da alimentação, tá? Para a maioria das pessoas, o simples fato de trocar aquele biscoito que você come no lanche da tarde por uma fruta ou uma castanha, né, muitas vezes já é suficiente para reduzir a inflamação e também para começar a desencadear um processo de perda de peso corporal, sem ficar passando fome, sem precisar ficar fazendo dietas mirabolantes, tá? Então, a principal linha que a gente tem que seguir nesses casos é de melhorar a qualidade. Nossa, mas a minha alimentação já é ótima, já como tudo direitinho, eu realmente estou acima do peso. Ok, aí nesse caso a gente precisa muitas vezes ajustar a quantidade de calorias, né? E outra coisa importante da gente lembrar em relação à dieta restritiva é que quando a gente faz uma restrição calórica muito, muito grande, né, começa a sentir muita fome, vai chegando nas próximas refeições com muita fome, a tendência é que isso aumente demais o nosso apetite e isso possa desencadear um descontrole alimentar. Aí eu junto a fome com a vontade de comer, né? Eu junto a fome da dieta restritiva com a ansiedade de estar em confinamento. Aí o que acontece? Eu saio daquele perfil de ter uma alimentação mais legal e acabo perdendo a mão e indo para as guloseimas, para os ultraprocessados, para os salgadinhos, né? Para as opções que não são saudáveis, né? Então isso é bastante importante a gente ter em mente. Outra coisa, gente, que a gente não pode falar de nutrição, de imunidade e não tocar nesse assunto, tá? Que são as redes sociais. Não existe, gente, não existe nenhum alimento e nenhum suplemento alimentar ou nutricional que faça milagre, tá? O que a gente vê circulando aí na rede? Vamos lá. Shot de imunidade, chá de açafrão, água com limão, suco de inhame com maçã, tá? Claro, vamos lá. Para uma pessoa que não come nada de fruta de vegetal e que inclui um suco de inhame com maçã, que começa a tomar água com limão, isso pode ser benéfico? Pode, né? Mas o que a gente tem que ter em mente, gente? Nada disso vai nos impedir de nos infectar. Da mesma forma, nada disso assegura que a gente tenha uma Covid, caso a gente venha pegar, claro, né, que a gente tem uma doença sem intercorrências, tá? Muitas pessoas têm um estilo de vida saudável, se alimentam bem e acabam tendo sintomas, desenvolvendo formas muito desagradáveis da doença, mesmo que elas não tenham necessidade de internação hospitalar, né? Então, inclusive, a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente recebe essas informações, para a gente não encaminhar elas para outras pessoas. Por quê? Porque é comum a gente ver pessoas que acabam apostando todas as fichas na alimentação, né, e na atividade física, e por isso acabam relaxando nos seus cuidados, achando que porque elas praticam atividade física regularmente, porque elas se alimentam bem, que elas estão imunes e seguras de que nada vai acontecer. E infelizmente
não é assim, né? E outra coisa que a gente precisa lembrar também, tanto no que diz respeito à questão desses suplementos, das medicações, gente, tem muito interesse econômico aí por trás, né? Incentivando aí o uso de coisas sem comprovação científica, né? Então é um momento que a gente precisa ter o pé no chão, tá? Lembrar que muita coisa que circula por aí não está comprovado, que não tem garantia, né? E que, independentemente de qualquer coisa, a gente precisa continuar se cuidando, mantendo o uso de máscara, mantendo o distanciamento social, saindo de casa realmente só quando é de fato necessário, tá todo mundo cansado, a gente não aguenta mais, né? Você percebe que eu me incluo, né? A gente tá cansado, a gente não aguenta mais, né? Mas é importante isso, né? É importante a gente tentar se preservar, porque quando a gente se preserva, a gente também está preservando o próximo, né? E fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Porque a gente sabe que pode nos ajudar e evitar aquilo que a gente sabe, que a gente tem certeza que pode nos prejudicar no final das contas. Aline, tem aqui uma pergunta da Célia Filizola, né? Ela pergunta se você acredita que este momento que vivemos está alertando as pessoas para uma melhor alimentação, né? Acredito. E junto disso eu queria também, aí é uma pergunta minha, essas dietas extremamente restritivas ou hiperproteicas, né? Elas, para esse momento em que a gente tem que cuidar da nossa saúde, buscar uma diversidade de alimentos, né? Um equilíbrio, isso também pode prejudicar essas dietas extremamente restritivas, de só come 3 tipos de alimentos, ou então só come proteína. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião. Uhum. Bom, em relação a alertar as pessoas para melhorar a alimentação, eu tenho certeza que isso está acontecendo, tá? A maioria das pessoas voltou a cozinhar em casa. Isso já era uma coisa que nos atendimentos, na prática de consultório, quem já foi meu paciente sabe que eu sempre frisava, olha, vamos preparar em casa, leva a tua marmita, né? Eu sempre peguei muito no pé das pessoas em relação a isso, né? Então eu acho que acabou obrigando, foi meio no susto, né? Mas trouxe as pessoas não só para essa coisa do eu preciso voltar a cozinhar em casa, mas também de se preocupar um pouco mais, tá? Para a população que perdeu renda, tá? Foi uma situação muito delicada. Por quê? Porque quando a pessoa perde renda, ela acaba tendendo a ir para o consumo dos ultraprocessados, tá? Então vamos citar aí alguns exemplos: macarrão instantâneo, biscoito, achocolatado em pó, né? O biscoito no lugar da fruta. Até também o cuidado que a gente tem que ter justamente, por que eu fiz aquela coisa da organização, de fazer o cardápio, porque eu não vou para o supermercado, vou para o supermercado uma vez por mês, aí eu paro de comprar fruta e vegetal, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Então o que acontece? Claro, hoje, gente, a gente não tem uma relação, eu vou frisar isso de novo, a gente não tem uma relação de causa e efeito ali bem estabelecida, tá? Mas existem suspeitas justamente de que as pessoas que mais estão sofrendo com as comorbidades da Covid não seja necessariamente por causa do excesso de peso, mas por causa de um padrão alimentar, né, com muito alimento processado, que leva, não é que ela só leva a inflamação, porque a obesidade por si só já aumenta a inflamação, mas potencializa a inflamação da obesidade e acaba potencializando todas essas complicações da Covid, né? Então, sim, as pessoas estão se preocupando mais, né? Principalmente as pessoas com comorbidade, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso é um movimento que eu espero que não tenha volta depois, né? E em relação a essas dietas, aí o que acontece? Claro, o que eu explico normalmente para as pessoas? Qualquer dieta que eu faça, tá, que reduza a quantidade de calorias que eu consumo no meu dia a dia, ela vai levar a uma perda ponderal, a uma perda de peso, tá? Não importa como eu distribuir essas calorias, tá? Então eu vou falar uma coisa bem louca aqui, eu não tô dizendo que é pra ninguém fazer isso, tá? Mas vamos imaginar que eu preciso de 1.800 calorias por dia. Se eu passar a comer 1.500 calorias só de chocolate e água, só chocolate, eu vou emagrecer? Vou. Vou emagrecer saudável? Não.
tá? Aí é que é o ponto, né? Então, assim, eu posso fazer uma dieta low carb, só à base de ovo, bacon, carne, tirei todas as frutas, fiz dieta low carb, eu vou emagrecer? Vou. Essa dieta vai ser boa para mim? Provavelmente não. Por quê? Quais são os componentes da nossa alimentação que reduzem a inflamação, tá? As gorduras que a gente chama de poliinsaturadas, que vem aonde? Vem de onde? Vem principalmente dos vegetais, né? Vem lá no azeite de oliva, no abacate, nas castanhas, né? As gorduras das carnes têm um perfil mais inflamatório, que são principalmente as gorduras saturadas, né? O que mais que promove que reduz a inflamação no nosso corpo, né? As vitaminas, os minerais que vêm nas frutas, que vêm nos vegetais, os compostos bioativos, eu vou citar alguns que são os mais conhecidos, né? O licopeno, que é o que dá a cor vermelha no tomate, o resveratrol da uva, que dá a coloração roxa, né? Tudo isso ajuda a reduzir a inflamação no organismo. E aí, se eu entro numa dieta cetogênica, por exemplo, né, ou numa dieta low carb, e eu tiro esses alimentos que ajudam a reduzir a inflamação, eu posso até acabar promovendo a perda de peso. Mas será que eu vou ter o efeito que eu esperaria se eu mantivesse um padrão alimentar mais completo, né? E aí o que a gente precisa lembrar é o seguinte: agora, o momento agora é, se eu preciso perder peso, eu vou perder peso com qualidade, reduzindo inflamação. E aí a gente tem que pensar em longo prazo. Qual é o padrão de alimentação que os estudos, as pesquisas mostram que consistentemente diminuem o risco de doença cardiovascular, de câncer? São justamente as dietas, os padrões alimentares com mais alimentos de origem vegetal e menos alimentos de origem animal. Veja que eu estou dizendo assim, olha, você gosta de comer carne, você não quer ser vegetariano, né? Não precisa, mas a base da nossa alimentação precisa ser os alimentos de origem vegetal e não os alimentos de origem animal. Ótimo. Gente, o assunto é super interessante, né? Assim, acho que a gente podia passar muito tempo aqui, mas infelizmente o nosso tempo ele se encerrou. E eu queria muito agradecer a vocês dois, né, pela participação, foi muito rica, né? Foram informações muito importantes, eu acho que para gente, que para servidores da Câmara, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Se vocês quiserem uma última palavrinha, então. Eu gostaria. Eu queria deixar um recado para o pessoal que tem dificuldade na prática de atividade física, que saiba de uma coisa. Todos nós sabemos que a atividade física faz bem para o corpo e para a alma. Não existe ninguém nesse mundo que contrarie isso. Mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. E isso seria o quê? Uma questão de preguiça, de não querer bem? Como eu falei anteriormente, isso se trata de um projeto genético que está inserido dentro da gente. O corpo é econômico. A alimentação constante, ela está presente na nossa vida social, mas ela não se trata de uma informação presente dentro das nossas células. O corpo não entende que daqui a 4, 5 horas você vai jantar. Portanto, ele quer ser econômico. Então, você não é um preguiçoso. Você não é um cara que não está preocupado consigo. Você tem que comprar essa briga, levantar dessa cadeira e escolher um período dentro do seu dia para tratar da sua saúde, para tratar do seu corpo e, consequentemente, viver melhor consigo mesmo e adquirir
aí uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria de deixar também uma perguntinha com uma resposta logo em seguida, né? Existem duas grandes verdades nessa vida, pessoal. A primeira é que a nossa vida tem começo e tem fim, né? A gente sabe que não está aqui para sempre. E a segunda grande verdade é que você só tem esse teu corpo aí. Do primeiro ao último dia da sua vida, você está nessa morada. Cuide bem dela. Tente fazer com que você chegue até o seu último dia sendo capaz de produzir trabalho, sendo capaz de se autogerir, sendo capaz de estar bem consigo mesmo. Cuide então do seu corpo e aproveite a vida. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Aline? Bom, para encerrar, eu vou falar algo que serve para nutrição, mas também acaba servindo para atividade física. O que às vezes a gente percebe? As pessoas têm aquela sensação de que, nossa, só vai valer eu me alimento muito, muito mal. Ah, mas eu não consigo fazer uma alimentação perfeita. Então deixa quieto, né? E a gente esquece que entre o ruim e o que seria excelente, que seria o ideal, a gente tem um meio termo no meio do caminho e que nos traz ganhos também, né? Então, assim, talvez se tá tudo muito ruim, tá tudo muito desorganizado, muito difícil, em vez da gente perseguir a perfeição, vamos tentar ficar no meio do caminho, né? Porque isso já vai trazer resultados positivos, né? Para tudo, para o nosso dia a dia, para alimentação, para atividade física, né? Se a gente começar a encarar as coisas com essa perspectiva, talvez a gente sofra menos, né? Na hora de cuidar da nossa saúde, né? É isso. Obrigada a todos que ficaram, que assistiram. Muito obrigada a todos. Queria agradecer também às nossas colegas intérpretes de Libra, a Bruna e a Núbia, tá bom? Muito obrigada e boa tarde, gente.